Quero saber dos irmãos, quantos querem ouvir Deus conversar com você detalhes da sua vida que só você sabe? Você quer ouvir? Hoje pela manhã eu falei sobre isso, porque estive orando e senti muito forte em meu coração. E através dessa palavra, o Senhor vai sentar ao lado de muitos aqui essa noite. E Ele vai conversar detalhes da sua vida que só você conhece. E Ele vai conversar esses detalhes da sua vida que só você conhece, te instruindo sobre o que você deve fazer nessa fase que você está vivendo no momento. Você quer ouvir a voz de Deus? Então preste muita atenção. Eu tive o privilégio de visitar algumas vezes, de ir até Israel. Viajei algumas vezes para Israel. E eu visitei lugares em que tive que caminhar pelo deserto. É impressionante. Você está numa estrada, em um ônibus, e você olha para um lado, é isso aqui, ó. Só deserto, você não vê nada. Para o outro lado, deserto. Para frente, deserto. Então eu estive pensando, imagina, você está dirigindo o seu carro, você pegou uma estrada e de repente essa estrada, quando você vai acordar, olhando para um lado e para o outro, você viu, eu estou cercado pelo deserto. E você começa a dirigir e anda mais quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros, e você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, você olha para trás, e tudo que você vê é deserto. Então você pensa, deixa eu descobrir aonde que eu estou, e você liga o seu telefone para ver o GPS, e o GPS não funciona. No deserto não tem sinal de nada. Você começa a ficar preocupado e olha o ponteiro do combustível do seu carro, e você vê que o combustível está acabando. E você continua a dirigir, e parece que o deserto não acaba. Porque olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou mais para frente, tudo que você vê é deserto. E a cada quilômetro que você passa, o combustível vai acabando. Então você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Será que essa estrada do deserto, ela nunca vai acabar? Eu não tenho sinal. Ninguém vai conseguir me ouvir sem sinal. Eu estou perdido. Eu estou contando essa história para você, meu irmão, porque essa tem sido a realidade de algumas pessoas. E talvez seja a sua. Você está em uma situação em que o tempo vai passando, e vai passando, e vai passando, e você se pergunta como eu fui parar aqui, nessa situação que eu estou. O tempo vai passando, e você não vê uma expectativa de melhora, fala, quando que isso vai acabar? E você olha para um lado e não vê saída, olha para outro e não vê saída, e a cada instante, a cada dia que passa, você vê o seu combustível acabando. O que significa o combustível acabando? As suas forças estão acabando. E alguns de vocês chegaram aqui hoje dizendo, eu não estou aguentando mais. Sabe o que está acontecendo com você? Você está em uma fase de deserto. E essa fase de deserto que você está,
não é para te matar. Essa fase de deserto é para te preparar para as coisas maiores que Deus tem para você no futuro. É preciso nessa fase de deserto você amadurecer. Porque se no deserto você continuar com atitudes imaturas, com atitude infantil, você vai prolongar o seu tempo no deserto. Qual o objetivo dessa mensagem de Deus para mim e para você? Fazer a gente acordar para amadurecer na fase do deserto. Quantos querem se alimentar dessa palavra? Diga amém. Eu quero ler um versículo apenas da Bíblia com você. E esse versículo que nós vamos ler está em Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. Preste atenção. Gálatas capítulo 4, versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo. Em uma outra versão diz, em nada se difere do escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Enquanto o herdeiro, ele não amadurece, ele continua vivendo uma vida de escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Você entregou a sua vida para Jesus, você abriu o seu coração para Jesus entrar e Ele ser o Senhor da sua vida. Se você fez isso, diga amém. Você é herdeiro de tudo aquilo que Jesus conquistou nas regiões celestiais e aqui nessa terra. Você e eu, nós somos herdeiros de tudo que Jesus um dia conquistou na cruz. Herdeiros de tudo. Só tem um detalhe. Eu posso ser herdeiro, mas se eu não amadureci, eu continuo vivendo como escravo. É por isso, meus irmãos, que precisamos amadurecer. E a fase do deserto, ela é a fase onde nós temos oportunidade de crescer. A fase do deserto é a fase onde nós estamos sendo treinados por Deus, e no meio desse treinamento precisamos fazer a coisa certa e não mais coisas erradas. O que temos que fazer para amadurecer no deserto? A primeira coisa é reconhecer o processo que Deus está trabalhando em nós. Você está em um processo, e outros momentos da sua vida você esteve em um processo também. Só que pela sua imaturidade você não reconheceu que o que estava acontecendo com você era um processo de amadurecimento que Deus estava proporcionando. Então, como você não reconheceu que isso fazia parte de um processo de Deus para te treinar, você acabou fazendo muita besteira no meio do caminho, você acabou fazendo muita coisa errada. E isso fez você permanecer no deserto, e muitos até os dias de hoje, porque você não reconheceu que aquilo fazia parte do treinamento. Tem gente que está aqui, que está sofrendo, e eu preciso dizer, esse sofrimento não é para te destruir, esse sofrimento é para te treinar. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Tá, e como que eu faço para eu receber esse treinamento, entendendo o processo de Deus? É colocar em prática uma coisa, que está em Hebreus capítulo 10, versículo de número 36, é colocar em prática isso. Olha o que diz a Bíblia: porque necessitais de
paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quando você entende que você está em um processo, você coloca em prática um fruto do Espírito chamado paciência. Dá um toque no vizinho do seu lado e fala para ele: tem um pouquinho mais de paciência? Tenha um pouquinho mais. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Se você não tiver paciência, você não vai desfrutar do que Deus quer trabalhar em você nesse processo e vai acabar fazendo besteira. Foi o que aconteceu em outras fases da sua vida. Pela falta de paciência e falta de compreensão que Deus estava querendo trabalhar algo em você, você acabou atropelando a vontade de Deus e fez besteira. E essa besteira que você fez na vida, ela prolongou sua fase de deserto. Nós precisamos, irmãos, aguentar um momento difícil, entendendo o que Deus quer trabalhar em nós. Deus está querendo trabalhar alguma coisa em você com tudo isso que você está passando nessa fase. E para isso vai ser necessário paciência. Você quer ver um exemplo da Bíblia? A Bíblia conta que Abraão, ele recebe uma promessa de que ele seria pai de uma multidão. Abraão teria um filho, esse filho seria o filho da promessa de Deus, e esse filho iria gerar muitos outros filhos. Só que o tempo vai passando, e esse filho não vem. E por que o tempo vai passando, e o filho não vem? É porque Deus estava trabalhando em Abraão alguma coisa que ele precisaria de amadurecer. É o que está acontecendo com alguns aqui. Esse tempo está demorando porque Deus quer trabalhar alguma coisa em você. Talvez a paciência. Abraão mostra ser reprovado na paciência quando vai demorando. A sua esposa Sara, ela não aguenta mais esperar. Então ela diz para Abraão assim: Abraão, está demorando muito. Essa promessa que Deus fez para nós, que nós iríamos ter um filho, iríamos ser pai de multidões, está demorando muito. Vamos dar um jeitinho. Está demorando muito. Vamos fazer alguma coisa para ajudar Deus. Eu acho que Deus está precisando de ajuda. E Abraão, eu imagino que na conversa com Sara, ele coça a cabeça assim e fala assim: mas Sara, o que a gente vai fazer? Vamos aguentar, vamos esperar. E Sara: não, está demorando muito. Será que são as mulheres que são mais sem paciência ou são os homens? O que vocês acham? São as mulheres, né? São, né? As mulheres estão falando aqui, é mesmo. Mas aí eu imagino o Abraão coçando a cabeça: calma, Sara, vamos esperar um pouco. E a Sara: espera não, a gente pode ajudar Deus. E o Abraão pergunta para Sara: o que a gente vai fazer? A Sara olha e ela tinha uma serva chamada Agar. E ela diz: Abraão, vamos fazer o seguinte, está vendo Agar? Separa uma noite para você deitar com Agar, você dorme com Agar, e a Agar vai ter um filho, a gente pega esse filho e fica sendo esse filho da promessa. Abraão e Sara, eles atropelam a vontade de Deus, e nasce um filho chamado Ismael. Isso foi um problema sério. E um problema que se perpetua até os dias de hoje. Tem gente que está passando problemas que aconteceram há anos atrás, até hoje. Sabe por quê? Porque você não teve paciência de esperar, e hoje você está pagando um alto preço, porque você não aguentou esperar lá atrás. E o que Deus quer fazer com isso, falando com você sobre isso? É para você não errar de novo.
É para você não deixar a sua falta de paciência colocar você em uma outra enrascada. Então aguenta um pouco e espera. Não queira ultrapassar a vontade de Deus e querer ajudar a Deus, porque Deus não precisa da sua ajuda para cumprir uma promessa que Ele mesmo um dia fez para você. O que Deus está dizendo para você é: sossega o facho. Fala para o seu vizinho para incomodar ele: sossega o seu facho, sossega. Tenha um pouco mais de paciência. Não faça besteira. Porque lá atrás você foi querer atropelar a vontade de Deus e você pagou um preço por isso, lembra? Deu ruim o que você fez, lembra? Então espera. Mas está demorando, pastor, espera. Deus está trabalhando em você algo grandioso, para que logo depois de você com paciência perseverar, você possa alcançar a grandeza da promessa. A grandeza da promessa. A grandeza da promessa, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Sabe o que mais precisamos fazer nessa fase do deserto? Para amadurecer, nós precisamos aprender a depender de Deus. Um deserto que você está vivendo hoje pode ter um propósito. Qual o propósito? Deus quer te ensinar a depender exclusivamente dEle, porque você passou a sua vida inteira dependendo do homem. E essa fase do deserto que você está passando é Deus te ensinando uma coisa: dependa exclusivamente de mim. Ah, mas eu preciso da ajuda das pessoas. Deus sempre vai ajudar, vai enviar a ajuda que você precisa de qualquer jeito. O que você não pode é continuar colocando a sua expectativa nas pessoas da maneira como você sempre fez a vida inteira. E porque você ficou esperando muito das pessoas, aí você se decepcionou, você se frustrou, e tem gente que está com o coração amargurado até hoje, porque você esperava muito que alguém fosse te ajudar da maneira que você esperava e não te ajudou. Você esperava que alguém fosse retribuir algo que você fez e não retribuiu. E por que isso? É porque Deus quer te ensinar que existe apenas um que não te decepciona nunca. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Jesus maravilhoso, é esse. E é nele que você tem que colocar a sua dependência. É nele que você tem que colocar a sua dependência. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Confie em Deus, Ele não te decepciona nunca. A sua expectativa está no Senhor, não no homem, porque o Senhor, Ele nunca vai te abandonar no meio do caminho. Deus quis ensinar a dependência para um grande profeta, Elias. E olha, porque o que aconteceu com Elias pode ser o que está acontecendo com você hoje. Olha esse texto comigo, 1 Reis capítulo 17, a partir do verso 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, a ele era ao profeta Elias. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo o seguinte: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Quem mandou o profeta ir para o ribeiro de Querite, que estava junto ao Jordão? Quem mandou? Deus que mandou, sim ou não? E olha, Deus mandou o profeta ir e fazer o quê? Vamos continuar lendo. E há de ser que beberás do ribeiro, pois eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem.
Deus manda o profeta ir para o ribeiro, para beber a água daquele ribeiro e ser sustentado pelos corvos, que vinham 2 vezes no dia para trazer alimento para ele. Pô, mas Deus está mandando eu ir para uma furada dessa? Eu vou ter que ser alimentado por corvo? Não, você vai ter que ser alimentado exclusivamente por Deus. O corvo é apenas um instrumento que Deus usa. Tem gente que está aqui sendo alimentado por corvo. Você está sendo alimentado por um instrumento que Deus está te usando, você não sabe nem de onde vem. E por que eu estou passando isso? É porque Deus quer te ensinar a ser dependente dele. Vamos continuar aqui o texto, verso 5, preste atenção. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque ele foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Irmão, Elias, ele está a todo momento obedecendo a direção de Deus. E ele obedece a direção de Deus e vai passando necessidade. Como pode isso, pastor? Eu estou obedecendo o que Deus está me orientando, eu estou colocando em prática aquilo que Ele está me dizendo para colocar, e eu estou sofrendo. Como pode isso, meu Deus? É o que Ele está fazendo. Preste atenção no que acontece. Ele vai para o Jordão, e os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, à beira do ribeiro. Tá, pelo menos eu estou tendo para o dia, aleluia. Só que não para aqui o treinamento. Verso 7. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro que ele estava, que Deus mandou ele ir para aquele ribeiro, o que aconteceu com aquele ribeiro, meus irmãos? Pastor, eu estou fazendo tudo direitinho que Deus está mandando fazer, e parece que dá um problema atrás do outro. O ribeiro secou. Por que o ribeiro secou, meu irmão? Não tinha havido chuva sobre a terra. Deus controla o tempo, sim ou não? Por que Deus não mandou chuva? Por que Deus não está mandando aquilo que você precisa? Fala para o seu vizinho assim: Ele está te treinando. Porque coisas grandiosas virão no futuro. O que Deus fala para Elias, verso 8. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo de novo, mais uma vez, mais uma instrução, de novo Deus falando, e o que Deus fala para Elias? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva. Eu era alimentado por corvo, eu estava num ribeiro que secou, e agora, para suprir a minha necessidade, é uma viúva. Ela não tem nem para ela, é ela que vai me suprir? Não, não é ela, Elias. Você tem que entender o que Deus está querendo te ensinar. Deus quer te ensinar que você precisa ser totalmente dependente dEle. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está te sustentando até hoje para você aprender a colocar a sua dependência exclusivamente nele. É nele. É isso que alguns estão passando. E quando você entender que a sua dependência tem que ser totalmente de Deus e parar de depositar sua expectativa no homem, se prepare, porque os céus vão se abrir. Como nós amadurecemos na fase do deserto, para amadurecer na fase do deserto, precisamos manter o nosso coração grato, irmão. A gratidão, ela transforma o deserto em um lugar de adoração. Ao invés do deserto ser um lugar de murmuração e de questionamento, faz o deserto ser o seu ambiente de adoração ao nome do Senhor. Agradeça a Deus nas fases de deserto da vida.
Agradeça. Porque se você não agradecer a Deus nos momentos de deserto, você ainda não amadureceu. O que pode estar acontecendo com você é um teste. Eu quero ver se ele vai me adorar no momento do deserto ou se ele vai murmurar igual fazia antigamente. Eu quero ver se a minha filha vai agradecer por aquilo que ela tem recebido, mesmo sendo pouco, ou se ela vai reclamar de tudo aquilo que eu ainda estou provendo para ela. Amadurecer na fase do deserto é agradecer a Deus mesmo pelo pouco. Olha só o texto que eu quero ler com vocês. Bota na tela para mim Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 13. Olha só. E Jesus, ouvindo isso, retirou dali num barco para um lugar. Esse lugar era o quê? Um lugar como, meu irmão? Diga, deserto. Era um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuída de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida. O povo está no deserto e com fome. Jesus, temos que fazer alguma coisa. O povo está no deserto essas horas todas e eles estão com fome no deserto. Alguma semelhança aqui é mera coincidência? Não, é a palavra de Deus mesmo. Olha o que acontece. Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vocês vão dar para eles para comer? Ou seja, não. Vamos ver alguma coisa para dar para eles comer. Mas como que eu vou dar alguma coisa para eles comer se eu não tenho nada? Como você vai ser uma bênção para o seu filho, minha irmã, que está passando uma prova danada, se você não tem nem para você? Como é que você vai ajudar, meu irmão, seu pai e sua mãe? Você está vendo seu pai e sua mãe sofrer numa luta violenta, e você fala: eu não posso fazer nada para ajudar o papai e a mamãe, porque eu não estou tendo nem para mim. Como é que você vai ajudar uma pessoa que você ama, que você está vendo passar uma necessidade violenta? Você fala: eu estou numa necessidade também muito grande. Como? Realidade deles, os discípulos. Eles estavam no deserto. Olha a lição aqui, irmão. Então eles disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eles fizeram uma revista, identificaram que tinha um menino, que a única coisa que eles tinham que podia utilizar para alguma coisinha era 5 pães e 2 peixes. Então vamos entrar na história junto aqui comigo. Uma multidão, mais de 5.000 pessoas, e alguém pega 5 pães e 2 peixes e fala: a gente tem isso. No natural, irmão, alguém que pega 5 pães e 2 peixes e olha uma multidão, aqui tem 1.000 pessoas, e fala: o que vai dar para fazer com 5 pães e 2 peixes para alimentar 1.000 pessoas? Dá para fazer, sim ou não? No natural, o que a pessoa fala? Isso não dá para nada, é uma miséria. Isso não dá para nada, olha só, aqui uma ninharia esse negócio, 5 pães, 2 peixinhos, isso não vale para nada. É assim no natural, não é que o pessoal fala? Mas não foi assim que Jesus falou. Não foi assim que Jesus fez. Jesus pega 5 pães e 2 peixes e ele ensina para os discípulos a bendizer os 5 pães e 2 peixes, a agradecer pelos 5 pães e 2 peixes. Vamos continuar a ler o texto. E ele disse: pega atrás aqui os 5 pães e 2 peixes. E trouxeram.
E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus. O que ele fez com 5 pães e 2 peixes, meus irmãos? O que ele fez com 5 pães e 2 peixes, minha irmã? Me diga o que ele fez. Ele abençoou 5 pães e 2 peixes na fase do deserto. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Você está numa fase do deserto, e quando você olha na sua conta o seu salário, quando você recebe uma bênção de alguém, uma ajuda que alguém te envia, ao invés de você olhar o pouco daquela ajuda e falar bem assim, isso aqui não vai dar para nada, olha que mixaria, olha só que coisa pouca, ao invés de você olhar e reclamar, você precisa olhar e abençoar. Obrigado, Senhor, eu abençoo esses 5 pães e 2 peixes. Obrigado, Senhor, eu abençoo esse salário que caiu na minha conta, porque tem gente que não está recebendo salário nenhum e está numa luta para tentar uma porta de emprego. Obrigado, Senhor, por essa oferta que alguém me deu, mesmo que ela foi pouca, mas pelo menos eu recebi alguma coisa. Obrigado, Senhor, pelos 5 pães e 2 peixes na fase do deserto. O Senhor ainda me alimenta, mesmo que seja pouco, Senhor. Obrigado, Senhor. Você está recebendo e ganhando mais do que muitas pessoas, e tem gente que ganha muito menos que você e não reclama o tanto que você reclama. Tem gente que não tem nem 10% do que você recebe de salário e está feliz da vida, agradecendo a Deus pela vida que o Senhor tem proporcionado para ele e para ela. Isso aqui é o contraste de pessoas que agem como menino para pessoas que agem como maduros. O povo, quando saiu da escravidão do Egito, eles estavam no deserto e eles tinham maná, todo dia caía, e caía com vontade, maná, todo dia, todo dia, maná com vontade. E o povo recebendo maná com vontade no deserto, o que o povo faz no deserto? Reclama. Jesus no deserto, ele tem só 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus faz no deserto com 5 pães e 2 peixes, que é o contrário do que o povo fazia no deserto? Agradece. Maturidade no deserto me faz agradecer ao invés de murmurar. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo de número 14. Fazei todas as coisas sem... Não, participa comigo aqui, meu irmão. Você está com... Fazei todas as coisas sem... Tem gente que está falando bem assim, pastor, eu não murmuro não. Eu não murmuro contra Deus, sou muito grato a Deus. Eu reconheço tudo que o Senhor fez na minha vida, eu sou muito grato a Deus. Você não murmura contra Deus, mas você murmura contra o seu marido, você murmura contra a sua esposa, você murmura dos problemas dos seus filhos, você murmura do seu trabalho, você murmura da célula, você murmura das situações na igreja. Então você não murmura de Deus, mas você murmura de tudo aquilo que Deus colocou do seu lado. Faz um carinho no ombro do seu vizinho e diga, eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem... Porque a murmuração, ela é uma porta para contenda, irmão. E aonde entra a contenda, entra a malignidade. Ou seja, o diabo toma conta. Exemplo de uma murmuração que ela abre porta para contenda. Eu estou aqui no meio dessa galera aqui e eu começo a murmurar.
Você não está vendo as coisas fora do lugar na igreja? O pessoal não olha, olha ali, ó. Isso aqui não funciona, aquilo. E quando eu comecei a murmurar, ele começa a murmurar sobre outras coisas. É mesmo, tem um monte de coisa aqui que eu não concordo. E aí o outro, eu também não estou gostando disso aqui não, E quando foi ver, a murmuração, ela se transformou numa contenda. E essa contenda, ela atraiu a malignidade. E aí quem é que está agindo naquele grupo? O diabo. A maturidade me faz fechar a boca. A maturidade me faz não participar de murmurações que podem levar a contendas. Por quê? Porque eu sou maduro. Eu não sou criança. Criança que gosta dessas rodinhas. Homens e mulheres maduros, eles sabem que a murmuração, ela abre a porta para a contenda, que abre a porta para a malignidade. Alguém pode dizer um aleluia? Amadurecer no deserto é eu obedecer mesmo sem entender. Diga glória a Deus. Quem aqui é pai e mãe de adolescente, diga aleluia. Então você vira para o seu filho adolescente, até para a criança mesmo, né? E fala, não pode isso. E o que a criança fala, o adolescente? Por quê? Não vai botar a mão nesse negócio. E o que o filho fala? Por quê? É assim ou não é? E você, pai e mãe, quando o filho fala assim, por quê? Qual é a resposta que você dá para o seu filho? Fala para mim. Não interessa por quê, obedece e acabou. É assim ou não é? Aí você fala, por que você quer que o filho obedeça? Porque ele não entende que você, como alguém maduro, alguém experiente na vida, já sabe que o que ele está fazendo vai dar ruim. Então você está falando bem assim, obedece, é melhor obedecer. Mas eu quero entender, não precisa entender, simplesmente obedece. Deus, Ele está trabalhando conosco da mesma forma. E Ele está dizendo, obedece. Mas nós ficamos igual adolescente. Por quê? Por quê? Não concordo. Adolescente. Como eu vou questionar aquilo que a palavra de Deus me orienta a fazer, irmão? Como eu vou questionar aquilo que vem da palavra de Deus como instrução para a minha vida, irmão? Gente madura obedece. Olha a prova de que Abraão, ele amadureceu com a situação que ele errou envolvendo Ismael. Naquela fase, Abraão perdeu a paciência e errou, agiu como menino, infantil. Mas quando Isaac nasceu, Abraão amadureceu. E sabe qual é a prova de que Abraão amadureceu? Depois de um tempo, Isaac já estava crescidinho, talvez 14 anos, 15 anos. E Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho Isaac como sacrifício. Deus pede o filho que tanto demorou a chegar para Abraão entregar para ele. O filho da promessa, Deus pediu, me dá esse filho, eu quero ele. A prova de que Abraão amadureceu é que Abraão agora não questiona. O que Abraão faz? Diga, obedece. Então Abraão pega o seu filho Isaac, sobe até o monte Moriá, e quando chega com Isaac no monte Moriá, o Isaac pergunta, papai, nós estamos aqui e o senhor veio para sacrificar, e eu não estou vendo o sacrifício, cadê o cordeiro para o sacrifício, papai? E Abraão fala, meu filho, não se preocupa com um cordeiro, porque Deus proverá o cordeiro para o seu sacrifício. Deus falou, aleluia, amadureceu, aleluia, amadureceu. Meu irmão, Deus quer ver eu e você
você amadurecer nessa fase do deserto. E para amadurecer, vamos ter que obedecer sem questionar. Porque lá atrás, você questionou. Você não quis esperar. Lá atrás, você quis fazer do seu jeito, e por fazer do seu jeito, você sabe o preço que você paga até hoje por querer fazer as coisas do seu jeito. Então, mesmo que ninguém entenda nada, o que você está fazendo? Por que é assim? Cadê? Você vai responder igual a Abraão, alguém que amadureceu: fique tranquilo, porque eu confio que Deus proverá. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Escute a voz de Deus. Escute. Para amadurecer na fase do deserto, nós vamos precisar de melhorar a nossa vida de oração, irmão. Tem gente que está passando por um deserto por um propósito só. Sabe qual é o propósito? Deus quer fazer você voltar a orar. Porque você orava mais antes, aí tudo ficou tranquilo na sua vida e você parou de orar. Então o deserto, ele está voltando para você com um propósito. Deus tem saudade da sua oração, meu irmão. Deus tem saudade da sua busca pelas madrugadas. O deserto é apenas com um propósito: volte ao tempo do seu primeiro amor comigo. Aleluia, aleluia. Porque se você não estiver no deserto, você não ora. Porque se você não estiver passando a aprovação, você não quer saber de buscar a Deus. Então, olha o que diz a Bíblia, Jeremias capítulo 33, versículo de número 3: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você voltar a orar como você orava antes, Deus vai descortinar na sua frente, mostrando uma estratégia gloriosa para você sair desse deserto e entrar em uma das fases mais extraordinárias que você já experimentou em toda a história da sua vida. Deus vai descortinar e te mostrar qual vai ser o seu próximo passo, irmão. Clame a Deus, clame, clame, clame a Deus. Atitude de gente madura. E por último, se eu quero amadurecer no deserto, eu preciso estar pronto para a fase de transição. Alguns estão exatamente nessa fase. É a virada de chave, irmão. Você está no momento chave da sua vida. É um dos momentos chave. E você precisa fazer a coisa certa nessa fase de transição. Você não pode errar nessa fase de transição. O povo estava saindo do Egito. E eles passam durante muito tempo no deserto, sofrendo muito, até que quando estão para chegar na terra da promessa, eles se deparam com uma cidade. Essa cidade estava cercada por uma grande muralha. O nome dessa cidade era Jericó. As muralhas eram as muralhas de Jericó. E aqui está o povo, no deserto. E do outro lado de Jericó está a terra da promessa. Ali era o momento da transição, a virada, o ponto de inflexão. Josué está no comando. E para entrar na virada, Josué precisa discernir a voz de Deus, entender a direção e aplicar a estratégia. Então Deus fala para Josué: Josué, para você derrubar essas muralhas e chegar lá do outro lado, você precisa separar o povo, organizar o povo. Vocês vão rodear essas muralhas durante 7 dias. No último dia vocês irão dar 7 voltas. E na última volta todo o povo vai abrir a boca e vai gritar. E quando vocês fizerem isso, as muralhas
elas caem ao chão, vocês invadem a cidade e entram numa nova fase. Josué obedece à direção de Deus, mesmo que essa direção parecesse ser algo louco demais. Imagina eu pegar o povo e ficar rodeando uma cidade. Imagina ficar 7 dias igual um doido dando volta sobre as muralhas. É algo doido demais. Pois é, uma estratégia que Deus Ele vai dar para você vai ser algo doido demais, que ninguém vai entender nada. Uma estratégia que Deus vai dar para você pode envolver um ato profético. Hoje nós vamos fazer ao final um ato profético. Deus colocou no meu coração uma direção como essa: faça um ato profético com a semente que cada pessoa lançou nessa terra. Esse ato profético envolve o crescimento de uma nova fase que irá se manifestar na vida dos meus filhos. Isso parece algo louco, mas é a minha obediência a uma direção de Deus. Você pode estar recebendo uma direção de Deus para fazer algo louco. Se quer viver a transição para sair do deserto, não questione, obedeça, mesmo que seja algo louco. Dê um aplauso para o Senhor Jesus.